Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos à nossa live com Jesus. Hoje é dia 14 de dezembro, segunda-feira. Bom que você está aqui, que bom que você está chegando para nós estudarmos mais um dia a palavra de Deus, estudarmos aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, aquilo que Ele quer contribuir, que fortalecer, para que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. Bom que você está aí, mandando os aviõezinhos, já vão mandando chamar a galera aí para entrar. Vamos ver se esse povo já despertou na segunda-feira, Bruno. Vamos lá. Convida o povo aí, convida essa galera para estar junto conosco, estudando a palavra de Deus. Bom dia, Cris. Bom dia, Aline. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Nayane. Bom dia, Thaís. Que bom ter você de volta aqui. Bom dia, Pamela. Seja bem-vinda. Essa live com Jesus. Bom dia, Cleo. Manda já os aviõezinhos. Chama a galera aí para que nós possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos adorar ao Senhor? Vamos colocar esse primeiro horário do dia, em consagração a Deus, colocar tudo aquilo que nós temos, tudo que nós somos. Vamos nos achegar a Deus. A palavra que nós vamos estudar hoje, diz para nós chegarmos a Deus e Ele se chegará a nós. Feche seus olhos, adore ao Senhor. Antes de fechar seus olhos, envie os aviõezinhos aí, convida seus amigos, suas amigas para estar junto conosco aqui nessa live, que nós possamos estar juntos aqui aprendendo aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, Pai. Pai, obrigado por esse dia maravilhoso, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem preparado, Pai, nesse lugar, nesse tempo, para as nossas vidas. Espírito Santo, eu oro, Pai, por cada uma dessas vidas que já está aqui, por cada uma dessas pessoas que já entraram, Senhor Deus, aqui na live, para aprender, Senhor Deus, para buscar mais de Ti, para crescer, Pai, na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, nós te louvamos, nós damos graças a Ti, Pai, por tudo o que o Senhor tem feito. Pai, obrigado, Senhor, por cuidar de cada detalhe da nossa vida. Pai, eu peço que o Espírito Santo seja o nosso professor, ensine-nos, Senhor Deus, Pai, para que nós possamos crescer, tanto na graça quanto no conhecimento do Senhor. Pai, obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor já preparou. Obrigado por todas as coisas que o Senhor já fez. Pai,
que o Senhor possa suprir cada necessidade dos meus irmãos, que o Senhor possa levar eles a um novo nível, Pai, a se achegar mais a Ti, Pai, e o Senhor também, Pai, se achegue mais a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Luana, seja bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui, para que juntos nós possamos, estar crescendo aqui na graça, no conhecimento da palavra do Senhor. Ontem fizemos uma viagem longa, chegamos aqui final da tarde, já quase noite, uma viagem tranquila, com a graça do Senhor, e nós estamos aqui para aprendermos da palavra, não temos desculpas para falar que estamos cansados, mas nós colocamos Deus em primeiro lugar, colocamos a sua palavra em primeiro lugar. Eu espero que você possa aprender nessa manhã aquilo que o Espírito Santo tem para trazer para você. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 4. Acha aí Tiago, capítulo 4. Vamos ver se você é rápido aí de achar os livros na Bíblia, Tiago está lá no finalzinho, próximo das cartas de Pedro, tem Apocalipse, tem Judas, tem as 3 cartas de João, tem as 2 cartas de Pedro, aí tem Tiago. Então é mais fácil você achar Tiago vindo de trás para frente, Traz aí de trás para frente, acha Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, é mais fácil você conseguir encontrar. Então, vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. Quem já achou aí? Faz um sinalzinho aí, dá uma mãozinha, dá um amém. Quem já achou aí? Tiago, capítulo 4. Cadê os coraçõezinhos, gente? Aqui no hotel eu não consigo ver, se tá com os sinais tudo certinho, se tá funcionando aí. A internet, tá tudo ok? Manda os corações aí para eu ver se vocês estão vivos aí desse lado aí. Amém? Vamos lá? Tiago, capítulo 4, diz assim, de onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto? Das concupiscências que guerreiam nos vossos membros? Cobiçais e nada tendes. Matais e desejais ter, e não podeis obter. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis, e não recebeis, porque pedis maus, para consumirdes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. Pensais vós que a Escritura diz em vão, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá mais graça, portanto, ele diz, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Estais aflitos e lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Não faleis mal um dos outros, meus irmãos. Aquele que fala mal de seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um legislador que é capaz de salvar e destruir. Quem és tu, porém, que julgas a outrem? Eide agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e compraremos, e venderemos, e teremos um ganho. Porque vós não sabeis o que trará o amanhã. Porquanto, o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um
pouco de tempo e depois desaparece. Porque isso é o que devias dizer: se o Senhor quiser, haveremos de viver e faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda esta glória é maligna. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém? Bom dia, Everson. Como é que você está, meu amigo? Como é que está o livro aí? Já virando um best-seller, né? Parabéns aí pelo seu livro, né? O Everson escreveu um livro aí que é excelente, né? Para que nós possamos colocar em prática, né? O direito da prosperidade, né? Sabia que você tem direito a prosperar? Ele pegou alguns princípios, né, da palavra, pegou princípios ali e colocou dentro de um livro ali. É importantíssimo, né, nós sabermos que nós temos esse direito de prosperar. Quando nós examinamos a Escritura, examinamos a palavra e retemos, né, tiramos dela, né, essa essência que colocamos em prática, esses princípios se tornam infalíveis. Seja bem-vindo aí então, meu amigo, nossa live com Jesus. Vamos estudar hoje capítulo 4 do livro de Tiago, tá? Então, abra sua Bíblia aí no livro de Tiago, capítulo 4, e vamos estudar a palavra do Senhor, né? Vamos aprender aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Então, Tiago 4 diz aqui, ó, da onde que vêm as guerras, né? Da onde vêm as brigas, os conflitos físicos, aonde que vêm todas essas coisas. Aí Tiago fala assim, por acaso não vem da concupiscência que guerreiam os vossos membros? Quer dizer, não vem do desejo da carne, não vem do desejo de a pessoa querer algo a mais, da pessoa querer aquilo que é do outro, da pessoa invejar. Daí vem todas as guerras, daí vem todas as brigas, e aqui ele está falando até mesmo de brigas físicas e dentro da igreja, né? Aonde que vem todas essas guerras? Por causa da cobiça, porque as pessoas cobiçam e nada têm, matam e desejam ter e não podem obter, combatei e guerreais e nada tendes, porque não pedi. Pedi e não receber, porque pedi mal para consumir de em vossos deleites. Você já parou para pensar que às vezes você pediu alguma coisa para Deus e ainda não recebeu? Você já pediu algo para Deus e não recebeu? E daí você fica pensando assim, por que eu peço as coisas para Deus e eu não consigo receber? Por que eu peço tanta coisa para Deus e às vezes não chega, não acontece? E aquilo acaba desmotivando, acaba fazendo com que você perca a sua fé. A Bíblia nos diz que se a gente pede e não recebe, é porque nós estamos pedindo mal para consumir em nossos deleites. Dois pares opostos aqui, né? Ele fala da cobiça, que cobiçais e nada tendes, matais e desejais para obter. Duas afirmações diretas aqui, ó. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedi. Então a pessoa fica combatendo, lutando com a força do seu braço e ela não consegue nada. Aqui descreve o problema, né, e as circunstâncias que levaram. As pessoas estavam realmente se matando para saciar seus desejos errados. O que acontece hoje é que muitas pessoas, elas no seu egoísmo, na sua forma única de pensar, elas querem tudo para elas. As pessoas têm criado crianças que são egoístas, crianças que recebem tudo e acham que o mundo gira ao redor delas. E essas crianças, elas se tornam adultas. Essas crianças, elas viram homens e mulheres que vão para dentro de um relacionamento, que vão para dentro de uma empresa, que começam a viver uma vida que é uma vida de egoísmo, uma vida centrada nelas, não uma vida centrada nas pessoas, uma vida onde elas são o centro e não é Deus que é o centro. E essas brigas, essas cobiças, tudo isso é para suprir os vossos deleites, aquele desejo que elas têm
Então, a intenção daquela petição, ela é errada. Aquela petição, ela não tem um propósito de reino, aquela petição não tem um propósito de ajudar outras pessoas, mas aquela petição, ela tem um propósito de só para ela, de ficar só com ela, de favorecer a ela. Então essa pessoa, ela pede e não recebe, porque ela está pedindo mal para consumir, para gastar com os seus prazeres, né, com aquilo que é dela. Então esse desejo egoísta que a sociedade está se tornando é por causa dos pais que colocam os filhos no centro de tudo, no centro das atenções. É os filhos que mandam, é os filhos que ditam as regras, é os filhos que fazem todas as coisas. Aí esses filhos crescem e quando esses filhos crescem, não tem mais controle. Eles querem fazer aquilo que eles querem. O que nós precisamos olhar e analisar como está a nossa vida, como está a minha vida, como está a sua vida. Nós olhamos e pedimos as coisas todas voltadas para o centro da nossa vontade, para o centro das nossas atenções, ou nós olhamos para o todo e nós observamos tudo aquilo como que está acontecendo, como as coisas estão acontecendo ao redor e como que a minha vida pode contribuir para que outra pessoa seja abençoada. De que forma que aquilo que eu estou pedindo pode contribuir numa forma de reino. Como que eu posso fazer para agir para que o reino venha a ser estabelecido, para que todas as coisas cooperem para o bem, para que todas as coisas contribuam para o bem. Bom dia, Jefferson, seja bem-vindo. Então nós precisamos entender. Aqui ele fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pensais vós que a Escritura diz em vão, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Adúlteros, aqui ele aponta para a infidelidade da congregação a Deus. Como que tem sido a minha fidelidade em relação a Deus? Eu tenho sido fiel a Deus? Ou eu só tenho sido fiel quando alguma pessoa está vendo, quando alguém está vendo o que está acontecendo? Né? Quando nós temos uma oportunidade, né, de passar, de ganhar, de ter uma vantagem, o que eu faço? Eu sou fiel ou eu sou adúltero? Adúltero aqui ele está relacionado a essa infidelidade, né? Como que está a minha fidelidade com Deus? Ela está centrada nos meus desejos, naquilo que é bom para mim, quando eu consigo obter alguma vantagem, ou ela é algo que agrada a Deus? Eu vou buscar fazer aquilo que é agradável a Deus. Nós precisamos analisar a nossa vida. Nós precisamos ver como que está a nossa vida. Nós precisamos entender, né, o que nós estamos fazendo. O que eu posso ter oportunidade de levar uma vantagem, mas não é lícito, e eu fazer aquilo que é certo. Porque aquilo que eu estou plantando, aquilo eu vou colher. Não sei porquê, mas eu lembrei de algo que aconteceu ontem, a hora que nós saímos para jantar. Nós chegamos aqui, fomos fazer um lanche e nós estávamos ali no supermercado, na área do lanche ali. Eu queria um pouco de queijo a mais. Eu fui na gôndola e peguei o queijo, abri para depois eu pagar. E quando nós estávamos saindo, as crianças quiseram tomar sorvete, só que a Eduarda ela rasgou a embalagem ali onde que tinha o código de barras. E a gente limpou, a gente tem o costume de limpar toda a mesa, né, de limpar toda onde nós estávamos ali, não deixar sujeira ou deixar o mínimo possível. E eu fui jogar no lixo. Quando eu fui jogar no lixo, né, raspando ali todo o lixo, eu percebi que a embalagem do queijo, que eu não tinha pago ainda, estava indo para o saco de lixo. E eu tinha duas opções, né? Ou deixar ela lá no lixo e fazer de conta que eu nem vi, ou pegar ela de volta e levar lá no caixa para eu pagar. Eu pego a embalagem, né, levo
para a moça do caixa para pagar ali onde nós comemos, e ela falou: não, não, pode pagar lá na frente lá, porque aqui eu tô sozinha, então vai lá na frente e paga lá. Aí eu não tinha mais o código de barra do sorvete que a Eduarda tinha tomado, e a embalagem do queijo ali já era um saco de lixo. Eu peguei, coloquei aquela embalagem, fui lá no sorvete onde ela pegou, tirei uma foto, né, do código de barras para ir ao caixa, para poder pagar aquilo que nós tínhamos consumido. É algo simples, não costumo falar isso, sei que é algo comum. Mas como que tem sido as coisas simples aí na sua vida? Quando você tem oportunidade de ter uma vantagem, quando você sabe que você pode fazer, dar um jeitinho ali e vai ganhar algo, o que você faz? O que a grande maioria das pessoas fazem? O que as pessoas fazem né, a maioria das pessoas é terem vantagem em tudo. Todos querem, ou a grande parte das pessoas querem ter uma vantagem. Elas se perguntam assim: o que eu ganho com isso? E elas não têm uma visão de reino. O que eu estou semeando lá no reino? O que eu estou juntando lá no reino? Qual é o exemplo que eu estou dando para as pessoas que estão à minha volta? Principalmente para os meus filhos. Então, um pacote de queijo, um pedaço de um papel de sorvete que eu junto e os meus filhos verem eu indo lá pagar, vai plantar neles uma sementinha para que eles sejam adultos honestos. Quando eu me importo com a pessoa que vai vir limpar a mesa que eu sujei e eu deixo o mais limpo possível, os meus filhos veem que eles não são o centro de tudo e que eles precisam ajudar. Então eu não tenho que dar exemplo para os meus filhos falando, mas eu tenho que dar exemplo fazendo. Então nós precisamos entender qual é o plano de Deus, qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Então nós precisamos ver que quando nós temos a amizade com o mundo, a amizade com as vantagens, a amizade com aquelas coisas ilícitas, né? Aquilo que é o jeitinho brasileiro, que dá um jeito em tudo, dá um jeito de sonegar um imposto, dá um jeito de criar uma vantagem, dá um jeito de ganhar algo. Tudo isso é uma inimizade contra Deus. Pensa, você quer ser um inimigo de Deus? A Bíblia diz que se você se torna amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Às vezes você não parou para pensar que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Aí você quer ser amigo de Jesus, você quer estar dentro do clube dos amigos de Jesus, quer que Jesus converse com você, mas você não para de conversar com o mundo e de ter amizade com o mundo. E aí, até quando que você vai ficar tendo essa amizade com o mundo e a inimizade com Deus? Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver o que está acontecendo na nossa vida. O que está lá dentro do nosso coração que precisa ser limpo, que precisa ser purificado. Aí ele diz que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Sabe quando você tem ciúme? Sabe quando você tem ciúme do seu cônjuge? Quando te dá aquele desconforto? Sabe quando você tem ciúme dos teus filhos? Quando você quer eles ali só para você? O Espírito Santo é assim. Ele quer ter intimidade com você, ele quer estar juntinho com você. Tenha essa intimidade com o Espírito Santo. Aí Tiago ele dá um exemplo. Antes dá mais graça. Portanto ele diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Tiago está falando para nós seguirmos o exemplo dos humildes. Qual que é a nossa atitude? Será que o orgulho não tem nos afastado de Deus? Será que quando nós dizemos algo que nós não precisamos, ou que isso não cabe para nós, e nós simplesmente deixamos que o orgulho tome conta, será que isso não tem afastado ainda mais as pessoas de Deus? Caim e Abel, eles levaram uma oferta a Deus. Os dois levaram uma oferta. A diferença é que Abel ele reconheceu que ele precisava levar dos primeiros frutos para Deus. Primeiro ele deu para Deus. Aí Caim ele diz:
A Bíblia diz que no final de um tempo, o fim de um tempo, quer dizer, depois que tudo aconteceu, depois que eu paguei todas as minhas contas, depois que eu resolvi todos os meus problemas, sobrou um trocadinho aqui, eu vou levar para Deus. Caim ofereceu o último para Deus. Abel ofereceu o primeiro para Deus. O orgulho de Caim não deixou ele reconhecer que era ele que estava errado. Deus falou para Caim: Caim, o pecado está à porta e ele está batendo, e cabe a você falar se ele pode entrar ou não. Você vai deixar o pecado entrar ou não? Você consegue dominá-lo. Você consegue dominá-lo. Não é o pecado que te domina, mas é você, é a sua atitude. Quando vem algo para você fazer que você sabe que é errado, você pode tentar lutar contra o pecado, lutar contra aquela tentação, ou você pode fugir dela. O que você faz? Se você tentar lutar ali, mas você vai, eu vou resistir, quando você vê, você caiu. É igual um alcoólatra que está lutando contra um copo de pinga, um copo de bebida, né? Ele vai pegar aquele copo, se ele entra num bar, se ele entra num ambiente onde ele tem aquele copo de bebida e aquilo o seduz, se ele ficar falando eu não vou beber, eu não vou beber, eu não vou beber, ele vai beber. Mas se ele pega e foge para longe daquele copo de bebida, ele não bebe. Então faça isso. Coloque, diante de Deus as suas tentações, os seus problemas. Não seja mais orgulhoso, mas resista, ao diabo e ele vai fugir de você. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo vai fugir de você quando você se sujeita a Deus. Esse é o segredo. Sujeitar a Deus. A quem você tem se sujeitado? Você tem se sujeitado às regras de homens? Você tem se sujeitado a um salário? Você tem se sujeitado a um mandamento de pessoas, a doutrina de homens? Ou você tem se sujeitado a Deus e aos princípios da palavra dele? Se sujeite aos princípios da palavra de Deus. Quando você se sujeita aos princípios da palavra de Deus, o diabo foge de você. É como nós sempre falamos, quando você coloca a luz em um ambiente escuro, as trevas vão embora. Quando você convida Jesus para dentro da sua casa, para dentro do seu casamento, para dentro dos seus negócios, o diabo, ele sai, porque ele não consegue ficar onde Jesus está. Não deixe o diabo dominar as coisas aí na sua casa, não deixe ele dominar suas finanças, não deixe ele dominar seus filhos, mas coloque Jesus em primeiro lugar, coloque ele dentro da sua casa. E quando você se sujeita ao senhorio do Senhor Jesus, o diabo, ele foge de você. Aí, no verso 8, ele diz assim, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. A parte A desse versículo, um dia Deus me deu em um alto do nosso prédio. Eu estava saindo para fazer os meus exercícios de manhã, e Deus falou assim, vai lá em cima tem uma caixa d'água no prédio, e sobe lá em cima que eu quero falar com você. E eu fui fazer os meus exercícios e quando voltei, subi naquela caixa d'água. Para subir lá na caixa d'água é um lugar de difícil acesso, tem uma porta pequena, tem que se abaixar para passar por ela, tem que subir uma escadinha apertada, você sobe aquela escada, daí lá em cima não é um lugar muito seguro, porque a caixa d'água lá, ela não tem um corrimão em volta, é algo só para você subir para fazer manutenção ali. E eu subi e Deus, ele falou para mim olhar para baixo e ver a árvore
né, que estava lá embaixo, como se ela focasse, os meus olhos focassem naquela árvore. Eu vi aquela árvore paradinha. E nenhuma pessoa passava naquele momento na rua. E Deus falou assim, ó, tá vendo? Aquela árvore, ela está parada. E no mesmo instante começou um vento a soprar muito forte. E Deus falou assim, ó, tá sentindo esse vento? Quem está lá embaixo não está sentindo a força do vento como está aqui. Mas você que subiu até aqui, você está sentindo. Eu quero que as pessoas se acheguem a mim, mas elas não se achegam. Elas só querem que eu se achegue a elas. Mas é necessário que elas decidam primeiro se achegar a mim, para depois eu me achegar a elas. E é o que a palavra diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O que naquela manhã Deus falou comigo é que Ele quer falar com cada uma das pessoas, mas as pessoas não querem. Elas estão preocupadas com o seu salário, com o seu trabalho, com seus filhos, com o seu casamento, com aquilo que é delas, mas elas esquecem de Deus. E quando já não tem mais solução para os seus problemas, quando elas não encontram mais saída, quando a única saída é Deus, elas falam assim, agora só Deus. Mas sabe que esse agora só Deus tem que ser o primeiro na sua vida? Coloque primeiro na sua vida, agora é Deus, mas coloque Ele como primeira opção. Não deixe Ele em última instância, não deixe Ele ser o último recurso. Deixa Deus coloque Deus em primeiro lugar, você chegue a Ele, você vai ver Ele se achegando a você, Ele sentando do seu lado, Ele conversando com você. É tão bom sentir a presença do Espírito Santo, é tão bom saber que Ele está aqui. Hoje de manhã, a hora que eu acordei, eu fiquei orando, pensando, Deus, o que nós vamos falar hoje? E Ele não me falava, eu comecei a ler a Bíblia e procurar e falar, Senhor, o que eu vou falar? Eu não sei o que eu vou falar. Aí eu desci, enquanto eu descia, Ele me falou esse texto. E Ele foi lembrando que quando nós nos achegamos a Ele, Ele também se achega a nós. Ele convida a todos. Né? Quantas pessoas você já convidou para estar aqui na live com Jesus? E quantas vieram? Aí a pessoa está passando por problemas no seu casamento, está passando por dificuldades financeiras, está passando por dificuldades físicas, por uma enfermidade. Mas ela gasta todos os seus recursos naquilo que é natural. E ela esquece que Deus, Ele é soberano, Ele é um Deus do impossível, Ele é um Deus de milagres, é um Deus que está vivo e está presente aqui. E Ele quer realizar na minha e na sua vida, desde que nós nos achegamos primeiro a Ele, que nós nos sujeitamos a Ele. E aí nós vamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Nós vamos limpar as nossas mãos, nós vamos entender se nós temos algum pecado. E a Bíblia diz que todos nós pecamos. Nós vamos conseguir identificar esse pecado e nós vamos pedir para Deus purificar os nossos corações. Nós não vamos ter mais aquele duplo ânimo. Um dia eu estou animadão, vou lá para a live com Jesus. No outro dia, hoje eu vou dormir um pouco. Um dia você está animadão, vai lá, vai trabalhar, vai bater as metas. Outro dia, nem tanto. Não quero mais nem saber desse trabalho. Um dia você está animadão com seu casamento, com seus filhos, está tudo certo. Mas do outro você quer jogar pro ar e falar assim, não vale mais a pena. Não quero mais nem saber desse casamento. Isso é uma pessoa de duplo ânimo. Você tem sido uma pessoa de duplo ânimo? Como que está a sua vida? Como que você está vivendo?
Decida por Jesus. Decida por Jesus. Decida andar com Jesus. Decida viver a vida acreditando que aquilo que Deus tem é o melhor para você. Estais aflitos e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Para onde que você tem que se humilhar? Para o seu cônjuge, para o seu patrão, para a sociedade, para quem? Humilhai-vos diante do Senhor. E aonde que nós encontramos o Senhor? No meio de uma rua? No meio de uma igreja? Aonde que nós encontramos o Senhor? A Bíblia diz que nós encontramos o Senhor quando nós vamos para o nosso lugar secreto. Quando nós vamos para o nosso quarto, fechamos a nossa porta e em secreto oramos ao Pai que está em secreto. É lá que você deve se humilhar diante do Senhor e Ele vos exaltará. Você não precisa ser humilhado por pessoas. Você não precisa ser humilhado, se humilhar perante as pessoas. Você precisa se humilhar diante do Senhor. E Ele vos exaltará. Ele vai colocar você a lugares mais altos, a lugares maiores. Deus, Ele tem propósitos na sua vida. Para você cumprir eles, é só você se sujeitar a Deus, você se humilhar a Deus, você reconhecer que o Senhor está aqui, que o Senhor quer falar para você, que o Senhor quer mostrar para você o caminho dele. Quando ele diz que humilhai-vos diante do Senhor aí e ele vos exaltará, resume o caminho para se obter o perdão de Deus. Deus, ele vai te perdoar, ele vai reconciliar você através de Jesus. Ele já fez isso, ele já pagou o preço. Não fales mal um dos outros, meus irmãos. Aquele que fala mal de seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és um cumpridor da lei, mas um juiz. Falar aqui contra os outros, julgar com maldade, isso não agrada a Deus. Há um legislador que é capaz de salvar e destruir. Quem és tu, porém, que julgas a outra? Quem nós somos para julgar outra pessoa? Nós não somos ninguém para julgar outra pessoa. Nós precisamos julgar a nós mesmos para não sermos julgados com o mundo. É isso que Paulo diz, para nós analisarmos a nossa vida, para nós olharmos para dentro da nossa vida e ver como que está a nossa vida. Quando nós analisamos a nossa vida, nós identificamos as nossas falhas, nós trazemos a luz para dentro da nossa vida. Aí nós estamos nos sujeitando a Deus. Ide agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e compraremos e venderemos, e teremos um ganho. Porque vós não sabeis o que trará o amanhã, porquanto que a vossa vida é apenas um vapor, que aparece por um pouco de tempo, e depois desaparece. O que o Senhor está falando para nós é que os planos dele são muito maiores do que os nossos planos. Nós não devemos planejar algo pensando assim, eu vou fazer isso, e vou ficar nesse plano, e não tem jeito. Você tem que fazer planos, sim. Você tem que ter metas, você tem que ter objetivos, você tem que ter alvos. Mas os seus alvos não podem ser maiores do que os planos de Deus, porque a Bíblia diz que os planos do Senhor são maiores do que os nossos planos. Sabe o que você faz com o teu plano? Quando você vê que ele não está de acordo com aquilo que é o plano de Deus, você abre mão. A minha esposa e eu, nós oramos por uma casa, nós oramos por planos, por projetos, e nós achávamos que seria tudo lá na cidade que nós morávamos. Mas como tudo nós orávamos e pedíamos para Deus, Deus, é aqui? E Deus falava não.
E por mais maravilhoso que parecesse, né, tudo aquilo que nós estávamos vendo ali, por mais que seria bom, não era o propósito que Deus tinha para nós. E nós orávamos e agradecíamos e falávamos: Deus, se não é aqui, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem algo melhor. E desde a primeira casa que nós vimos lá em Cascavel, a forma que ela era, a forma que ela era feita, todas as coisas que nos agradaram, Deus, Ele nos deu infinitamente mais do que aquilo que nós podíamos pensar. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas nós nunca falamos: nós vamos ficar aqui, nós vamos morar aqui a nossa vida toda, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Da mesma forma, agora nós viemos no carro e as crianças perguntavam assim: papai, agora nós não vamos mais nos mudar? Agora é a última mudança? Filho, é a última mudança até Deus mandar nós mudarmos de novo. Nós não temos raízes nessa terra. A nossa raiz está na cidade de Jerusalém, está lá no céu. Nós não somos daqui, nós somos de lá. Então nós só estamos de passagem por aqui. E aonde Deus mandar nós ir, nós iremos. Nós não ficaremos, nós vamos andar. Deus está falando para nós marchar. O que Deus tem falado para você? O que Deus tem falado para você fazer? E você tem se acovardado, tem ficado parado e tem falado: não, eu não tenho condições de ir. Você acha que eu tinha condições de vir? As minhas condições não dependem de mim, elas dependem de Deus, da minha decisão. Porque Deus, Ele é o provedor. Se Ele é o provedor na minha vida, Ele é o provedor na sua vida. Desde que você decida se achegar a Ele, Ele se achega a você e Ele traz a provisão para você. Diz aqui que nós não sabemos, né, aonde nós vamos estar. A nossa vida ela é apenas um vapor. O salmista ele diz assim: por que somos nós, né, tão insignificantes para que o Senhor lembre de nós? E o Senhor lembra e Ele nos responde em cada detalhe. O Senhor está cuidando da tua vida em cada detalhe. Deus, Ele cuida de você. Porque é isso que devias dizer: se o Senhor quiser, haveremos de viver e faremos isto ou aquilo. Deus, Ele quer que você coloque a sua vida nas mãos dEle. Algumas pessoas falam assim que Deus não está no controle. Será mesmo que Deus não está no controle? Deus só não está no controle daquelas pessoas que elas querem ser o centro das atenções, aquelas pessoas que querem controlar tudo. Você pode decidir, porque Deus te dá o livre-arbítrio, mas Deus ele é poderoso para mudar a situação a partir da sua decisão. Ele consegue controlar todas as coisas. Até a chuva, o vento obedecem a Ele, mas você precisa decidir mandar o vento se calar, mandar a chuva parar. Aí Ele obedece. Você precisa tomar essa decisão. Mas agora, vós gloriais em vossas presunções, e toda essa glória é maligna. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Cometer pecado não é só fazer aquilo que é errado. É você poder ajudar uma pessoa e falar: volta amanhã. É você poder fazer o bem, né? Ver que a pessoa está fazendo algo errado e você poder chegar nela e falar: viu, fulano, você sabia que se você continuar fazendo isso, por final, vai ter essa consequência? Se você já sabe qual que é a consequência e você não fala, você está pecando. Se você está se omitindo, não está indo lá para fazer algo, você já está pecando. Deus, Ele tem o melhor para você. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Você vai ver como que a sua vida vai ser diferente, como você vai começar a colher frutos diferentes, como tudo vai ser transformado de uma forma diferente. Que a partir de hoje você possa falar: se o Senhor permitir, eu farei isso. Se o Senhor permitir, eu farei aquilo. Se o Senhor permitir, se estiver dentro dos planos do Senhor.
Deus tem planos para a tua vida. Basta você crer, basta você acreditar e confiar a sua vida a Ele. Você já confiou a sua vida a Jesus? Ele não teve medo ao entregar a vida dele por amor a você, para te salvar. Entregue a sua vida para Ele, porque Ele já entregou a dele por você. Viva os planos dele, porque os planos dele são maiores do que os seus planos. Isso eu tenho certeza. Tenha um dia abençoado, no nome de Jesus. Se vocês têm perguntas, se vocês têm dúvidas, vocês podem perguntar aqui, tá? Tem uma caixinha de perguntas por aqui, tá? Com um pontinho de interrogação. Podem fazer perguntas, podem escrever aí nos comentários o que você tem aprendido, tá? Então, convida mais alguém para estar aqui conosco amanhã, nessa live com Jesus, que todos os dias, né, às 5 da manhã, nós já começamos com uma oração. Eu acho que essa oração, ela é a principal parte, né, do nosso dia. Então, busque estar aqui conosco amanhã, às 5 horas, participando dessa oração, né, do início da manhã, que nós oramos juntos, né, como se nós tivéssemos dado as mãos em unidade aqui, orando junto, para que Deus possa cumprir na minha e na sua vida o propósito dele. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais novidades para vocês aí daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Vai acompanhando os stories aí, a gente vai contando, né, o testemunho. Nós temos algo fantástico daquilo que Deus fez na nossa vida nesse ano aí que passou, né, um ano maravilhoso, um ano abençoado, um ano que Deus tem completado o propósito dele na nossa vida. Muito obrigado pela sua participação, você que esteve aqui primeira vez, né, o Everson, sejam bem-vindos sempre, né, que vocês sempre possam completar aqui, possam estar juntos, né, na nossa live com Jesus. A Pamela também entrou aí primeira vez, então sejam bem-vindos aí, convide mais alguém para estar aqui conosco amanhã na live com Jesus. Tchau, gente, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.